Aí, pessoal, tudo bem? O nosso curso aí, pessoal, o nosso curso é Vencendo a Depressão. Esse curso aí é um curso de autoajuda, tá? A depressão é uma doença, segundo os médicos, mental, né? Grave, causada por uma combinação de sofrimento biológicos, psicológico e social. Não é apenas um sentimento prolongado de tristeza, pois pode alterar os circuitos neurais do cérebro de uma pessoa. A gama de sintomas que acompanha a depressão pode mudar drasticamente o comportamento de uma pessoa. Pode diminuir os níveis de energia, nível de autoestima, alterar os padrões de sono, apetite, capacidade de concentração, até mesmo o comportamento diário. Os sintomas de depressão podem deteriorar a vida pessoal de uma pessoa, incluindo o relacionamento, bem como a sua carreira profissional. Portanto, é fundamental neutralizar esses sintomas, reconhecendo-os, tratando-os mais rápido possível. A seguir estão algumas dicas para reconhecer, superar e se recuperar da depressão. Como a ansiedade pode desempenhar um papel de depressão. Mulher triste olhando para o mar ou um equívoco comum sobre a depressão. O que você não pode ter depressão e ansiedade ao mesmo tempo. Muitas pessoas acreditam que você não pode ter um transtorno mental que causa medo do futuro. A ansiedade, ao mesmo tempo que tem um transtorno mental, que é a paralisia e impede de ser capaz de enfrentar a depressão. Mas em toda a realidade, a ansiedade e a depressão podem andar de mãos dadas. A pesquisa mostrou que 60 a 70% das pessoas com depressão sofrem de ansiedade. Claro que porque a ansiedade é nascida da depressão. É por causa dessa ansiedade que veio a depressão. Muitas depressão já causou ansiedade. 50% das pessoas com ansiedade crônica sofrem um clínico de depressão. Existe um termo para a existência de ambos. A pessoa no mundo psíquico é chamada de comorbidade. Os pesquisadores estão começando a concluir que a depressão e a ansiedade são, na verdade, dois lados do mesmo transtorno. Essas doenças são tão semelhantes, de fato, que os profissionais de saúde mental têm dificuldade em distinguir entre as duas. Depressão e ansiedade têm muito em comum. Ambos podem ser previstos pela genética e a neurobiologia das duas são semelhantes às naturezas. Psicológica e biológica são as mesmas. A ansiedade é uma reação aos estressores de vida e a depressão quase um passo além disso, como se toda a ansiedade crescesse até um pouco em que as pessoas sentem que não conseguem mais suportar. Resultado em depressão. E é por isso que, na maioria dos casos, a ansiedade precede a depressão, uma grande semelhança. Entre esses dois transtornos é que as pessoas que sofrem delas tendem a evitar lidar com coisas que assustam ou se preocupam com o resultado a esses sofredores. São capazes de desenvolver as habilidades que precisam para lidar com a situação. É o círculo da miséria contínua. O início da ansiedade pode ser um indicador de sintomas de depressão eminente. Aqui estão apenas alguns sinais da presença da ansiedade e depressão: dificuldade de concentração, mudanças repetidas de extremos de humor, problema de sono, mudança no apetite, medo ou preocupação constante. Para obter mais informações sobre os sintomas da ansiedade e depressão, consulte este guia Como Derrotar a Depressão. Ser capaz de reconhecer os sintomas da depressão no início do primeiro passo, incrivelmente importante para superá-la. Acredito então que é fácil para uma pessoa cair na depressão e se isolar sem perceber que está sofrendo de um episódio depressivo. Aqui estão alguns sinais de alerta a serem observados ao tentar determinar se você ou alguém de quem você gosta está sofrendo de depressão. Retirada da vida social.
dores persistentes como dor de cabeça, cólicas ou problemas digestivos, ansiedade persistente, tristeza ou sensação vazio, irritabilidade, pensamento ou conversa sobre suicídio, perda de interesse em atividade, que traz prazeres, incluindo sexo, fadiga, falta de energia. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para superar um episódio depressivo. Assim que a depressão foi identificada, é importante começar a tratá-la imediatamente para evitar que condições piores. Muitas pessoas podem tratar a depressão sem procurar a ajuda de um profissional de saúde mental. Aqui estão algumas sugestões para aliviar esse sintoma por conta própria, de distrair-se. Uma das maneiras mais simples de superar a depressão é simplesmente manter-se ocupado e assim distrair a sua mente de pensamento deprimido. Isso é muito importante, pessoal. Tá aqui, tá? Você mais ou menos teve um entendimento sobre depressão. Nosso curso Vencendo a Depressão é um curso de autoajuda pela Hotmart. Tá? O que você vai aprender nesse curso? Tá? Eu quero mostrar para você aqui o que você vai aprender neste curso. Esse curso é um curso em português, pessoal, tá? É um curso totalmente em português, aonde você vai aprender. No modo do nosso curso são formados de 4 módulos, né? E mais, né? As aulas que vai vir como um bônus, ok? É um curso de autoajuda, onde você vai adquirir novamente a perseverança e a confiança, tá? É um curso de 10 horas, ou são 24 aulas, né? São para pessoas que estão depressivas, pessoas desanimadas, ansiosas. É muito bom esse curso. O que você vai aprender nesse curso? Nesse curso, no primeiro módulo, você vai aprender, né, no primeiro módulo, conhecendo a nossa condição. Você vai conhecer a sua condição, a condição que você está. Este módulo vai te ajudar você a conhecer a condição que você encontra depressiva. Tá? Dentro deste módulo, você vai aprender na primeira aula a fase da criação. Na segunda aula, você vai entender a diferença entre seu corpo, sua alma e seu espírito. Na terceira aula, você vai ver que você veio, ok? O módulo 2 é conhecendo e precisando de ajuda. O módulo 2 vai estar te ensinando a você conhecer que você precisa de ajuda, que você está depressivo e você precisa de ajuda. Dentro deste módulo 2, você vai aprender na aula 1, aspecto de uma pessoa depressiva. Na aula 2, dica como ajudar o depressivo. E na aula 3, como fazer quando o depressivo não aceita tratamento, ok? O módulo 3, aonde devemos procurar ajuda, tá? Esse módulo pode estar falando aonde procurar ajuda. Na aula 1 é Davi e Asaf e a depressão. Davi e Asaf é da Bíblia, pessoal. A gente está falando, eles também enfrentaram a depressão. E lá vai estar explicando como que eles combateram essa depressão. Aula 2, Davi combatendo a depressão. Aula 3, Davi e Asaf vencendo a depressão. No módulo 4, vencendo a depressão. Tá? Você vai ver a aula que está aqui falando sobre vencendo a depressão. Na aula 1, não andar ansioso. Ok? Na aula 2, ação de graça. Ter um coração grato a Deus. Isso é muito importante. São passos para poder ajudar você a ser curado da depressão. Aula 3, você é capaz de vencer a depressão. São 4 módulos que você está vendo. Após este módulo, você vai ter as aulas de bônus, né? As aulas de bônus. A aula de bônus, momento sincero com Deus, tá ok? Você vai ver aí, né? O momento sincero com Deus, você vai ter como ter momentos sinceros com Deus. A aula bônus 2, o que Deus tem para você. Você vai ver o que Deus tem para você. A aula bônus 3, se você humilhares e converteres a cura. Tá? Essa aula 3 aqui de bônus vai te ensinar você a se humilhar e se converter. Então Deus vai te dar a cura. Aula bônus 4, só você crer. A aula bônus 4 é só você crer. Tudo começa pelo crer. A sua crença em Deus, ok? A sua crença em Deus tem resultado. A aula bônus 5, dá o seu melhor a Deus. Você dá o seu melhor a Deus. Já pensou uma pessoa depressiva,
Dá o seu melhor a Deus. Pois é, você vai dar seu melhor a Deus e Deus vai, resolver o seu problema. A aula bônus 5 é vencer o medo. A aula bônus 5 vai estar ensinando você a vencer o medo. A aula bônus 6, oração de fé. Fé que conduz à cura. Lá está ensinando a fé que vai conduzir você à cura. A aula bônus 7, pessoal, não olhar para a força do vento. Mesmo que a força do vento está brava contra você, não olha para essa força do vento, de forma alguma. Você vai aprender sobre isso. A aula bônus especial é a oração que cura. Você vai receber lá a oração que cura. Está aí o nosso curso, Vencendo a Depressão. É um curso de autoajuda. Vale a pena, pessoal. Adquire agora aí, tá? O nosso curso. Logo abaixo tá o link aí da Hotmart. É só clicar, ok? Tudo de bom para você, saúde.